Olá, paz seja convosco. Bem-vindos ao Evangelho Quadrangular. Capítulo 6. Quarta doutrina cardinal. E é com alegria que nos reunimos para refletir esse capítulo. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um tema que transcende fronteiras e gera discussões não apenas entre os cristãos, mas também entre aqueles que buscam resposta para as questões mais profundas da vida. A certeza da volta de Jesus é uma promessa que traz esperança e consolo, especialmente em tempos de incerteza e turbulência. Vivemos em um mundo onde a dúvida e o medo muitas vezes nos cercam. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que Jesus voltará. Ele nos deixou a certeza de que está preparando um lugar para nós e que essa volta será gloriosa. Enquanto aguardamos, somos chamados a viver em preparação e vigilância. Essa expectativa não é apenas uma promessa, mas um convite a moldar nossas vidas de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, vamos nos abrir para a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, que possamos estar atentos aos sinais dos tempos e viver com a certeza de que cada dia nos aproxima do glorioso retorno do nosso Rei. Que nossos corações estejam prontos para receber a verdade que Ele nos revelará. Boa aula! Tópico 1. Introdução à quarta doutrina cardinal. A quarta doutrina cardinal é fundamental no ministério de Jesus e sua ênfase está na certeza da volta de Cristo como Rei. Nos 3 capítulos anteriores, exploramos 3 doutrinas relacionadas à vida cotidiana dos cristãos: a salvação, o batismo com o Espírito Santo e a cura divina. Essas são realidades que presenciamos continuamente em nossas vidas como testemunhos de transformação. Porém, há algo grandioso que ainda está por acontecer: o retorno de Jesus. Essa promessa não é apenas simbólica ou poética, mas uma verdade sólida que sustenta a fé cristã. O renomado Dr. Reinhold Cox afirma com clareza que Jesus voltará, e essa é uma mensagem de esperança e expectativa. Desde os tempos dos apóstolos até os dias atuais, essa promessa continua viva, sendo confirmada pelos profetas, pelos anjos e pelo próprio Cristo. O mundo aguarda ansiosamente esse momento e, como cristãos, devemos estar preparados para a chegada de nosso Rei, Jesus Cristo. A promessa da segunda vinda de Jesus Cristo é clara e indiscutível, sendo afirmada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Profetas ao longo da história predisseram esse evento e o próprio Jesus, antes de sua ascensão, prometeu que voltaria. Dr. Reinhold Cox, em seu livro O Evangelho Quadrangular, destaca que a volta de Jesus será o maior evento de todos os tempos, marcando o clímax da história humana. Ele cita que algum dia a imprensa mundial utilizará suas maiores manchetes, o tipo da segunda vinda, para noticiar esse momento glorioso. É fascinante perceber que, mesmo em tempos modernos, com todas as distrações e teorias apocalípticas fictícias, a verdade bíblica permanece firme. Jesus retornará como Rei. Essa é uma promessa que deve fortalecer a fé dos cristãos e impulsioná-los a viver de maneira vigilante e preparada. A volta de Cristo trará a redenção final àqueles que creram e esperaram por Ele. A segunda vinda de Cristo não é apenas uma promessa para os cristãos, mas um evento que impactará toda a humanidade. Ao longo da história, e especialmente nos tempos modernos, o Apocalipse e o fim do mundo têm sido temas frequentes em filmes e livros que muitas vezes tentam prever como será o futuro. Esses filmes, no entanto, muitas vezes distorcem a verdade e criam super-heróis fictícios que tentam salvar a humanidade de uma catástrofe iminente. Enquanto muitos são atraídos por essas narrativas, os cristãos sabem que a verdadeira salvação virá com o retorno de Jesus Cristo.
Quando ele voltar, não haverá confusão ou incerteza. Será o maior e mais grandioso evento que o mundo já presenciou. Apenas aqueles que creem e esperam por esse encontro com fé e expectativa poderão participar de forma positiva dessa grande transformação. Para nós, essa é uma verdade inegável e um chamado à preparação constante, pois a volta de Cristo não será uma ficção, mas a realidade que mudará tudo. A volta de Jesus não será apenas o maior evento da história humana, mas também o mais transformador. Para os cristãos, esse evento requer preparação espiritual e vigilância constante. Jesus alertou repetidamente seus seguidores para que estivessem prontos, pois ninguém sabe o dia ou a hora do seu retorno. O mundo ao nosso redor tenta nos distrair com suas preocupações, teorias, até entretenimento que nos fazem esquecer dessa realidade iminente. No entanto, como seguidores de Cristo, nossa fé nos chama a viver de maneira expectante, aguardando com fervor o momento em que ele retornará para reinar. Essa preparação não é baseada no medo, mas na esperança e no amor que temos por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, fortalecendo nossa fé e vivendo de acordo com os ensinamentos que ele nos deixou. Somente aqueles que crerem e estiverem prontos para esse grande evento participarão da glória eterna ao lado de Cristo. Tópico 2. A segunda vinda, as bodas do Cordeiro. O conceito bodas do Cordeiro é uma das imagens mais poderosas e simbólicas do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8, lemos sobre a alegria e a preparação da Igreja que é chamada de noiva para se encontrar com Jesus, o noivo. Esse encontro glorioso será o clímax da história redentora de Deus, quando os fiéis, adornados com justiça que lhes foi concedida, estarão finalmente reunidos com Cristo. Vestido de linho fino, puro e resplandecente, a noiva representa a santidade e a retidão dos que perseveraram até o fim. É um evento aguardado por cristãos de todas as nações e culturas, pois será o início do reinado de Cristo como Rei definitivo. O dia das bodas do Cordeiro trará alegria incomparável para aqueles que mantiveram sua fé e expectativa, cumprindo as promessas de Deus. Esse evento marcará a união eterna entre Jesus e sua Igreja, estabelecendo para sempre o reino celestial. A expectativa pela volta de Cristo é uma característica universal da fé cristã. Em cada canto do planeta, em diferentes culturas e línguas, os cristãos vivem com a esperança e a certeza de que Jesus Cristo voltará. A promessa do retorno de Cristo, simbolizada pelas bodas do Cordeiro, une a Igreja global em uma mesma expectativa. Esse evento é aguardado com grande alegria, pois marca o início do reinado de Cristo e a redenção final da Igreja. A imagem da noiva preparada para o encontro com o noivo representa o estado de prontidão que todos os cristãos devem buscar em suas vidas. A expectativa do retorno de Cristo não apenas nos faz olhar para o futuro, mas também nos chama a viver o presente com fé e santidade, sempre vigilantes e atentos. Esse sentimento de espera reforça a nossa fé, nos motiva a buscar uma vida de obediência e nos prepara para o grande dia em que encontraremos Jesus face a face. A mensagem quadrangular enfatiza 4 aspectos do ministério de Jesus: Salvador, batismo com o Espírito Santo, médico dos corpos e, finalmente, Rei que há de vir. Este quarto e último aspecto ainda não aconteceu, mas a sua promessa é clara e inegável nas Escrituras. Quando Jesus voltar como Rei, ele virá para estabelecer o seu reinado definitivo e eterno sobre todas as coisas. Esse evento será o clímax da história humana, pois o Rei dos Reis se tornará para resgatar sua igreja e julgá-la de acordo com as suas obras. Em Apocalipse 22.12, Jesus afirma que seu galardão está com ele e que cada um será recompensado segundo suas ações. Esse retorno glorioso trará a culminação de todas as promessas divinas,
pois Cristo estabelecerá seu reinado e levará sua noiva, a igreja, para estar com ele para todo o sempre. Essa é a esperança suprema dos cristãos que aguardam com fé e expectativa o retorno triunfante do Rei. Embora saibamos que Jesus Cristo voltará para reinar, o tempo exato desse evento continua sendo um mistério. Perguntas como quando Jesus voltará? Ou como saberemos que está próximo? São comuns entre os cristãos, mas a Bíblia nos ensina que ninguém, exceto o Pai, sabe o dia ou a hora. Este mistério sobre o tempo de retorno de Cristo nos chama a viver em vigilância e preparação constante. O foco não deve ser em tentar prever o momento exato, mas em garantir que nossas vidas estejam em conformidade com a vontade de Deus, para que, quando o noivo chegar, possamos estar prontos para encontrá-lo. A promessa do Apocalipse 22.2 nos lembra que Jesus virá de repente, trazendo consigo recompensas para aqueles que permaneceram fiéis. Portanto, mesmo que as respostas exatas sobre o tempo não estejam disponíveis, temos a certeza de que ele virá e cabe a nós manter nossos corações e vidas preparados para esse dia glorioso. Aleluia! Jesus, em suas palavras registradas em João 14.3, fez uma promessa inabalável à sua igreja. Ele virá novamente para nos buscar e levar-nos para si mesmo. Essa promessa é uma das mais queridas entre os cristãos, pois simboliza o encontro final e eterno com o Salvador. A expressão "virei outra vez" carrega a certeza de que ele está preparando um lugar para nós na Nova Jerusalém. Oh, aleluia, glórias a Deus, a cidade celestial. Para os fiéis, essa promessa não é apenas um evento futuro distante, mas uma esperança viva e diária. Ela nos lembra que, assim como Jesus subiu aos céus, ele retornará para buscar os que são seus. O desejo de Cristo é que estejamos para sempre com ele, compartilhando a sua glória e vivendo na sua presença. Esse encontro definitivo marcará o início de uma nova era, onde não haverá mais dor, sofrimento ou separação. Aleluia, glórias a Deus! Estaremos com Cristo para sempre no lugar que ele preparou especialmente para nós. A promessa de recompensa para os fiéis é um aspecto essencial da volta de Jesus. Em Mateus 5.12 e Apocalipse 22.12, vemos que Jesus promete trazer consigo um galardão para aqueles que perseveraram em obediência e serviço a ele. A alegria será grande, pois o próprio Senhor entregará a recompensa para aqueles que o serviram. No entanto, a promessa também carrega uma condição importante. A recompensa será dada a cada um segundo a sua obra. Isso implica que o nosso serviço a Cristo nesta vida tem implicações eternas. Devemos viver de forma intencional, buscando servir aos outros e cumprir o propósito que Deus tem para nós. A nossa obediência e devoção serão reconhecidas e recompensadas quando Cristo voltar. Para os fiéis, essa promessa oferece motivação e esperança, pois sabemos que o Senhor é justo e que nada do que fazemos em seu nome será esquecido. O galardão reservado nos céus é o reconhecimento divino por nossa fidelidade aqui na terra. Um dos aspectos mais fascinantes da promessa de Jesus em sua volta é a transformação dos nossos corpos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21, o apóstolo Paulo revela que, no retorno de Cristo, os corpos mortais e frágeis dos fiéis serão transformados para se assemelharem ao corpo glorioso de Jesus. Essa transformação significa que o corpo humano sujeito à decadência e à morte serão tornado imortal e incorruptível. O poder de Cristo sobre todas as coisas se manifestará plenamente nesse milagre, pois ele sujeitará até mesmo o nosso corpo físico ao seu poder. Essa promessa é de grande conforto para aqueles que sofrem com doenças, dores e limitações físicas. Sabemos que quando ele voltar, todas essas limitações serão removidas.
com o corpo glorificado, entraremos na eternidade para viver com Cristo em uma nova realidade, onde não haverá mais sofrimento ou morte. Essa é a esperança final e gloriosa da Igreja, a transformação completa de nossos corpos e vidas pela obra redentora de Jesus. A quarta doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular é uma das mais esperadas pelos cristãos, o retorno de Jesus como Rei. Esse evento marca a culminação da história humana e da promessa divina de resgatar e redimir sua Igreja. Segundo essa doutrina, Jesus voltará em breve, conforme ele mesmo prometeu, para buscar sua noiva, recompensar os fiéis e transformá-los. O retorno de Cristo é descrito como iminente e a expectativa de que ele virá em breve é parte integral da vida cristã. Essa verdade enche o coração dos fiéis com esperança e motiva a busca por santidade e vigilância. A doutrina também nos lembra que a volta de Jesus não é apenas um fato futuro, mas uma promessa que molda como devemos viver hoje em obediência, serviço e preparação. A Igreja, ao clamar Maranata, que significa Ora vem Senhor Jesus, reafirma sua fé nessa promessa gloriosa e aguarda, com esperança, o retorno do Rei que há de vir. A segunda vinda de Cristo é uma das promessas mais significativas da Bíblia, presente desde os primeiros livros até as epístolas e os evangelhos. As Escrituras são claras em afirmar que esse evento trará mudanças profundas e eternas. No Antigo Testamento, muitas profecias mencionam tanto o primeiro advento de Cristo quanto o segundo, com destaque para a sua obra final de redenção. O Novo Testamento reforça ainda mais essa expectativa com mais de 300 referências à volta de Jesus, mostrando o quanto esse tema era central para os apóstolos e para a igreja primitiva. Essa promessa de um reencontro definitivo com Cristo nos céus, a transformação de nossos corpos e o julgamento final são aspectos que dão ao cristão a esperança de uma vida eterna ao lado de Deus. Esse estudo revela que, ao longo das Escrituras, há uma constante preparação para esse momento tão aguardado, em que Cristo reinará com justiça e trará o fim da era presente. As Escrituras do Antigo Testamento não falam apenas da primeira vinda de Cristo como Salvador, mas também contêm muitas profecias que apontam para a segunda volta. Profetas como Isaías e Daniel são fundamentais nesse aspecto. Isaías, por exemplo, descreve Jesus como o príncipe da paz e declara que seu governo não terá fim. O reinado de Jesus será marcado pela justiça e ele reinará sobre o trono de Davi para sempre. Além disso, Daniel fala de uma visão onde o Filho do Homem desce dos céus e recebe domínio eterno. Esses textos demonstram que a volta de Cristo trará plena realização do plano de Deus com a restauração final de todas as coisas. O Senhor voltará com poder e glória, estabelecendo seu governo sobre a terra e recompensando os judeus enquanto julga os ímpios. Esse aspecto profético fortalece nossa fé na certeza de que o retorno de Cristo é parte essencial do cumprimento das promessas de Deus. No Novo Testamento, a expectativa pela volta de Jesus é enfatizada de forma clara e constante. Essa doutrina é mencionada mais de 300 vezes, tornando-se uma das mais importantes promessas que Cristo fez à Igreja. Jesus, em seu ministério, alertou os discípulos a ficarem vigilantes e preparados para esse grande dia, mencionando eventos como o arrebatamento e o julgamento final. A volta de Cristo também aparece nas epístolas de Paulo, onde ele exorta os crentes a viverem em santidade, aguardando a gloriosa esperança de seu retorno. Um exemplo poderoso é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17, que fala sobre o arrebatamento, quando os fiéis
serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Além disso, o apóstolo João, em Apocalipse, descreve a volta de Cristo como o clímax da história, quando o Senhor julgará o mundo e trará recompensas aos fiéis. Para a igreja, essa recompensa, essa promessa, é uma fonte de esperança e motivação para perseverar, sabendo que um dia estaremos com Cristo na eternidade. Diversas figuras do Antigo Testamento falaram profeticamente sobre o futuro retorno de Cristo. Enoque, por exemplo, citado em Gênesis e na Epístola de Judas, profetizou sobre o Senhor vindo com milhares de santos para julgar os ímpios e estabelecer justiça. Isaías, por sua vez, traz uma visão poderosa do governo de Jesus, destacando que o principado estará sobre seus ombros e que seu reinado será eterno, trazendo paz e justiça para sempre. O profeta também menciona que Cristo trará recompensa para os fiéis, reforçando a ideia de que haverá um julgamento justo no fim dos tempos. Daniel, outro grande profeta, teve visões da volta de Cristo, onde ele descerá dos céus e seu domínio seria eterno, nunca destruído. Esses relatos reforçam a certeza da segunda vinda de Cristo e mostram que desde os tempos antigos, Deus tem revelado a sua vontade de restaurar toda a criação por meio de seu Filho. As profecias sobre o retorno de Cristo continuam a alimentar a fé e a esperança dos crentes. O arrebatamento é um evento aguardado com grande expectativa pelos cristãos, pois marca o momento em que os fiéis serão retirados da terra para se encontrarem com Cristo nos céus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, descreve esse evento de forma clara. O Senhor descerá dos céus com voz de comando e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos que ainda estiverem vivos, que serão transformados e levados ao encontro do Senhor. Esse evento marca o início de uma nova era em que os crentes viverão eternamente com Cristo. No entanto, para aqueles que não forem arrebatados, restará o julgamento final. Jesus, em suas parábolas, como dos talentos, ilustrou a seriedade desse julgamento, onde os fiéis serão recompensados por sua fidelidade, enquanto os negligentes e ímpios sofrerão as consequências de suas escolhas. O livro de Apocalipse também reforça esse conceito, mostrando que no fim dos tempos o Senhor julgará todas as nações e trará justiça definitiva. A esperança do arrebatamento é, portanto, uma das maiores motivações para a vida cristã. O arrebatamento da igreja, mencionado em 1 Tessalonicenses 4:17, será um dos eventos mais importantes da história humana. Para aqueles que forem arrebatados, será um momento de glória e comunhão eterna com Cristo. Porém, para aqueles que permanecerem, será uma catástrofe sem precedentes. Imagine pessoas desaparecendo em um piscar de olhos, milhões ou até bilhões deixando o mundo em completo desespero. Acidentes ocorrerão em todos os lugares, carros perderão controle, aviões cairão, trens descarrilharão. A confusão será total e o medo tomará conta de quem ficar para trás. Será um evento sem igual, com um impacto maior do que qualquer outro já registrado na história, talvez comparável apenas ao dilúvio. Aqueles que estiverem vivos em Cristo, no entanto, encontrarão o Senhor nas nuvens e começarão a eternidade ao seu lado. Esse momento traz tanto esperança quanto um alerta à vigilância espiritual, pois ele será imprevisível como a vinda de um ladrão à noite. A palavra arrebatamento vem do grego harpazo, que carrega o sentido de ser levado, furtado ou arrebatado rapidamente. Esse conceito é essencial para entender o que a Bíblia descreve sobre o futuro dos fiéis em Cristo. O arrebatamento não será um evento visível ou compreensível para todos, mas um momento secreto e exclusivo para aqueles que creram e perseveraram na fé.
Conforme Tessalonicenses, o primeiro, capítulo 4, versículo 17, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos que permaneceram fiéis, serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esse encontro glorioso marcará o início da eternidade junto de Cristo. O arrebatamento acontecerá de forma súbita, como a vinda de um ladrão na noite, e somente os salvos ouvirão e experimentarão. Para eles será o cumprimento da promessa divina de viver para sempre com o Senhor. Este evento é uma das maiores esperanças da Igreja e também um dos maiores alertas à vigilância espiritual. O arrebatamento da Igreja, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17, ocorrerá em duas etapas distintas. No primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Esses são os fiéis que morreram crendo na promessa de Jesus. Eles serão os primeiros a experimentar a ressurreição, encontrando o Senhor nos ares. Após esse momento, os crentes que estiverem vivos na terra, aqueles que perseveraram até o fim em sua fé, serão arrebatados. Esse arrebatamento não será um evento globalmente visível, mas algo reservado exclusivamente aos salvos. Será um momento secreto, como a Bíblia descreve, em que apenas os que estiverem em Cristo ouvirão o soar das trombetas e perceberão o retorno do Senhor. As Escrituras são claras ao afirmar que esse será um evento repentino e inesperado, como a vinda de um ladrão à noite. Apenas aqueles que estiverem vigilantes e preparados participarão desse glorioso encontro. Para os que não creram ou que não perseveraram na fé, esse será um evento de grande perda e confusão. Uma das características mais importantes do arrebatamento da Igreja é que ele ocorrerá em segredo. Esse evento não será algo que toda a humanidade verá ou experimentará. Conforme Apocalipse 16,15, Jesus alertou: Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Esse versículo deixa claro que a volta de Cristo será um momento reservado exclusivamente para os que permaneceram fiéis. Somente aqueles que mantiveram sua fé em Cristo ouvirão o soar das trombetas e terão a gloriosa visão do Senhor voltando para buscar sua igreja. A metáfora de Jesus como um ladrão enfatiza que o arrebatamento será inesperado e repentino, pegando muitos de surpresa. Para participar desse evento, é essencial estar espiritualmente preparado, mantendo as vestes brancas da pureza conquistadas pelo sangue de Jesus. A vigilância espiritual e a perseverança na fé são indispensáveis para que possamos ser contados entre aqueles que serão arrebatados naquele glorioso momento, escapando do caos e da destruição que seguirão na terra. Vigiar é uma responsabilidade fundamental para todo cristão. Jesus afirmou claramente que nem mesmo ele sabe a data da segunda vinda e que apenas o Pai tem esse conhecimento. Por isso devemos viver cada dia como se fosse o último, sempre atentos e fiéis aos mandamentos de Deus. Para os incrédulos, a vida pode ser desperdiçada em prazeres temporários, mas para os crentes, cada momento é uma oportunidade para permanecer firme na fé. A falta de vigilância pode levar ao descuido espiritual e a Bíblia adverte repetidamente sobre a importância de estarmos sempre prontos para a volta de Cristo. Aqueles que estiverem atentos e firmes na fé serão recompensados, enquanto os que se afastarem ou negligenciarem sua vida espiritual ficarão para trás. A vigilância é mais do que uma expectativa passiva. É uma preparação ativa para o glorioso encontro com o Senhor. Aleluia! A segunda vinda de Jesus será instantânea, sem aviso prévio, tão rápida quanto a queda de um relâmpago. Quando o relâmpago rasga o céu, não há tempo para escapar ou se preparar, e assim será com o retorno de Cristo. A palavra de Deus é clara ao dizer que não haverá tempo para que as pessoas mudem suas atitudes ou se arrependam no último minuto.
A preparação deve ser contínua, uma vida de santidade e vigilância. Os sinais estão por toda parte: guerras, fomes, pestes e desastres naturais. São como as nuvens escuras de uma tempestade se aproximando. Esses acontecimentos devem nos alertar de que o tempo da volta de Jesus está próximo, ainda que a data exata permaneça desconhecida. Assim como as tempestades dão indícios de sua chegada, o cenário mundial nos lembra que devemos estar sempre prontos, pois a volta de Cristo será inesperada e súbita. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo trarão consequências devastadoras para o mundo. A Terra já enfrenta severos desafios, mudanças climáticas, catástrofes e uma crescente sensação de caos, todos sinais que apontam para um julgamento divino iminente. A Bíblia adverte em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 a 12, que o mundo não está apenas sofrendo pelos seus próprios erros, mas também pela recusa em aceitar a redenção oferecida por Cristo. Desde o Éden, o homem tem acumulado uma dívida, mas Deus providenciou o pagamento completo através do seu Filho. No entanto, muitos continuam rejeitando essa oferta. As previsões para o futuro da humanidade são sombrias e o planeta continuará continuará a sofrer as consequências das ações do homem. Somente aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador serão transformados e elevados ao encontro com Ele. Seus corpos corruptíveis serão transformados em incorruptíveis, semelhantes ao corpo de Cristo ressuscitado, e eles escaparão da destruição que virão sobre a terra. Esta transformação é uma promessa para os salvos, enquanto o mundo pagará o preço de sua incredulidade. No arrebatamento, os salvos serão transformados instantaneamente. Seus corpos, que antes eram sujeitos à morte e à corrupção, se tornarão gloriosos e incorruptíveis, em semelhança ao corpo de Cristo, após sua ressurreição. O apóstolo Paulo descreve essa transformação em 1 Coríntios 15,52, afirmando que ela ocorrerá num abrir e fechar dos olhos. O corpo glorificado dos crentes será visível e tangível, tal como o corpo de Cristo, que foi visto e tocado pelos discípulos após sua ressurreição. O Cristo comeu e conversou e interagiu com os discípulos para demonstrar que seu corpo, apesar de transformado, era real e físico. Ele também trabalhou preparando uma refeição para Pedro e João, demonstrando que o corpo glorificado não é uma forma etérea, mas uma existência plena e ativa. Essa promessa de transformação é um grande conforto para os crentes, pois garante que na volta de Jesus, seremos elevados e transformados para estar com Ele por toda a eternidade, livre de qualquer sofrimento ou corrupção. A primeira fase da segunda vinda de Cristo será um evento reservado apenas para os salvos, onde ele virá de forma invisível para o mundo, mas visível para aqueles que foram chamados pelas trombetas. Esses eleitos subirão ao encontro de Cristo nos ares, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Esse momento é conhecido como o arrebatamento e será o marco inicial da grande tribulação na terra. A tribulação será um período de 7 anos em que o anticristo governará e todos que se recusarem a aceitar sua marca sofrerão intensamente, não podendo comprar, vender ou sequer viver normalmente. Nesse tempo, Deus permitirá que os homens experimentem as consequências de suas escolhas por terem rejeitado seu filho. Um ponto fundamental dessa fase é que acontecerá a primeira ressurreição, garantindo que os participantes do arrebatamento não serão atingidos pela segunda morte, mas terão a sua entrada assegurada na Nova Jerusalém, conforme descrito em Apocalipse 20,6.
Esse é o momento pelo qual a Igreja de Cristo aguarda com esperança e prontidão. A segunda fase da segunda vinda de Cristo será um evento público e glorioso. Conforme descrito em Apocalipse 1.7, todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram. Isso ocorrerá após os 7 anos da grande tribulação, um período de intensa aflição e catástrofes na terra. Em Mateus 24, 29 a 30, lemos que após esses dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Será nesse cenário de caos e destruição que Jesus retornará, desta vez com poder e grande glória para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. Ele virá acompanhado de sua igreja, aqueles que foram arrebatados na primeira fase e juntos reinarão sobre a terra durante um milênio. Esse reino de 1000 anos será marcado pela justiça e paz com Cristo como governante supremo. No final do milênio acontecerá a segunda ressurreição, onde os ímpios enfrentarão o juízo final diante do grande trono branco. A comparação da segunda vinda de Cristo com a chegada de um ladrão é usada na Bíblia para ilustrar a surpresa e a imprevisibilidade desse evento. Conforme 1 Tessalonicenses 5.2, Jesus virá como um ladrão à noite, pegando muitos de surpresa. Da mesma forma que ninguém pode prever exatamente quando um ladrão virá para roubar, também não podemos determinar o momento exato em que Cristo retornará. Mesmo que sinais indiquem a aproximação da sua volta, como guerra, fomes e terremotos, o dia e a hora permanecem desconhecidos, até mesmo pelos anjos do céu. Portanto, somos chamados a viver em constante vigilância, como quem se prepara para um acontecimento inevitável. Essa vigilância não se trata apenas de estarmos atentos aos sinais, mas de mantermos uma vida fiel à vontade de Deus, buscando santidade e comunhão com Ele. Assim, quando Jesus vier, estaremos prontos para ser recebidos em glória. O objetivo do Senhor é buscar sua igreja, aqueles que foram lavados e purificados pelo seu sangue, para celebrar as bodas do Cordeiro. Quando Cristo retornar na segunda fase de sua vinda, ele não virá mais como o humilde menino na manjedoura, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 17, que ele virá como aralido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Esse aralido será o grande anúncio do retorno do Rei. Na sua primeira vinda, Jesus veio em humildade, servindo e morrendo pelos pecados da humanidade. Mas nessa segunda vinda, ele virá em poder e glória para ser aclamado e honrado por todos os que aguardam. Sua chegada, seu retorno, será marcado pela grandiosidade digna de um rei que conquista a vitória final sobre o pecado e a morte. A igreja que antes foi arrebatada para encontrá-la retornará com ele, compartilhando dessa glória. O mundo verá o Rei Jesus em sua majestade, enquanto ele descerá com autoridade sobre as nuvens do céu, proclamando seu reino eterno e estabelecendo sua justiça. Esse momento será o clímax da história redentora de Deus. Após a vinda de Cristo, o mundo será tomado por um caos sem precedentes. Da mesma forma que um ladrão deixa confusão em uma casa após o roubo, a ausência dos salvos arrebatados trará desordem à terra. Imagine um mundo onde, de repente, milhões de pessoas desaparecem em um instante, deixando para trás seus pertences, suas famílias e suas responsabilidades. O pânico se espalha por toda parte, enquanto aqueles que não foram arrebatados tentam entender o que aconteceu. Além disso, com o início da grande tribulação, o caos se intensificará, governos serão abalados, a economia colapsará e catástrofes naturais e sobrenaturais sobrevirão à terra. Jesus advertiu que esses dias seriam de tamanha aflição como nunca antes houve. Será um período de angústia e sofrimento inimagináveis,
especialmente para aqueles que negaram a Cristo e agora enfrentam as consequências de suas escolhas. Aqueles que não foram arrebatados enfrentarão o governo do Anticristo, que imporá uma tirania brutal sobre a humanidade. Esse cenário caótico será o prelúdio do julgamento final que virá sobre o mundo. Os sinais que antecederão a volta de Jesus são amplamente discutidos na Bíblia e oferecem um vislumbre dos acontecimentos que preparam o mundo para o retorno de Cristo. Dentre esses sinais, a evolução da ciência e tecnologia se destaca como um indicativo do avanço rápido e ininterrupto da humanidade. Outro sinal importante é a pregação do Evangelho em todo o mundo, um marco que está sendo acelerado pelos avanços tecnológicos. Contudo, o aumento de seitas falsas e falsos cristos que enganam e afastam muitos da verdade é um alerta claro de que a hora se aproxima. Além disso, a restauração do Estado de Israel, reconhecido como nação em 1948, é um cumprimento profético essencial. Esses sinais revelam o cenário que prepara a humanidade para o momento decisivo da volta de Cristo. Cada um deles tem uma profundidade e um impacto que juntos mostram o cumprimento do plano divino em ação. Em Daniel 12.4, nos alerta sobre o aumento do conhecimento como um dos sinais dos tempos. Ao observarmos o mundo atual, fica evidente que vivemos uma era de inovação e desenvolvimento sem precedentes. A ciência e a tecnologia avançam a passos largos, transformando a sociedade de maneira que nunca foi vista antes. Novas descobertas médicas, avanços tecnológicos e o surgimento de novas invenções têm alterado radicalmente nossa maneira de viver. O que era considerado ficção científica há poucos anos, hoje já se tornou uma realidade cotidiana. A multiplicação de conhecimento humano é inegável e, conforme a Bíblia previu, essa evolução acelerada da ciência é um dos marcos proféticos que antecedem a volta de Jesus. Esse crescimento tecnológico, apesar de impressionante, é um lembrete de que o tempo está correndo e que a volta de Cristo se aproxima rapidamente. Devemos estar atentos a estes sinais e nos preparar para o que está por vir. Um dos sinais mais importantes que precederão a volta de Jesus é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Em Mateus 24.14, Jesus disse que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Nos dias de hoje, graças aos avanços da tecnologia e à globalização, vemos essa profecia se cumprindo de forma surpreendente. O Evangelho está sendo proclamado em todos os continentes por meio de missionários, igrejas locais e até mesmo da internet e mídias sociais. Nunca houve um tempo em que a mensagem de Cristo fosse tão amplamente difundida. Ainda existem regiões que precisam ser alcançadas, mas o trabalho continua. Esse avanço na evangelização mundial é um dos sinais claros de que o retorno de Cristo está cada vez mais próximo, à medida que mais e mais pessoas ouvem e respondem ao chamado do Evangelho, somos lembrados da iminência da segunda vinda de Cristo. A proliferação de seitas e falsos cristos é um dos sinais mais evidentes da proximidade da segunda vinda de Cristo. Em Mateus 24.4 a 5 e 11 a 24, Jesus alertou que muitos surgiram em seu nome, afirmando serem o Cristo, e enganaram a muitos. Nos tempos modernos, testemunhamos um crescimento alarmante de movimentos religiosos que se afastam da verdade bíblica, promovendo ensinamentos distorcidos e conduzindo pessoas ao erro. Esses falsos mestres surgem com promessas de prosperidade, falsas curas e doutrinas que não têm fundamento na palavra de Deus. A confusão espiritual que isso provoca é um reflexo da apostasia crescente dos últimos anos, dos últimos tempos, e é preciso ter discernimento e fidelidade às Escrituras para não cair nas armadilhas dessas seitas. Esse engano
generalizado é um sinal claro de que o cumprimento das profecias sobre a volta de Jesus está mais próximo do que nunca. Precisamos estar vigilantes e enraizados na verdade de Cristo para não sermos ilúdicos por falsos ensinamentos. A Bíblia nos revela que a segunda vinda de Cristo será pessoal e iminente, marcada por um momento de grande glória. O Senhor Jesus descerá dos céus com poder e majestade, acompanhado pela voz de um arcanjo e o som de trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos na terra, fiéis ao Senhor, serão arrebatados para encontrá-los nas nuvens. Esse momento será a reunião de todos os redimidos que estarão eternamente com Cristo. Embora não saibamos o dia ou a hora exata de sua vinda, devemos estar preparados e vigilantes, pois o retorno de Cristo é certo e pode acontecer a qualquer momento. A promessa de sua vinda é motivo de esperança e expectativa para todos os cristãos que aguardam ansiosos por esse grande evento da história da salvação. Aleluia, glórias a Deus. A iminência da segunda vinda de Cristo é um mistério, pois a Bíblia nos ensina que nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho de Deus, conhecem o dia ou a hora do seu retorno. Apenas o Pai tem o conhecimento desse momento. Jesus nos alerta a estarmos vigilantes e prontos para recebê-los a qualquer momento. Enquanto esperamos sua volta, nosso dever é continuar a obra que ele nos confiou, a pregação do Evangelho e o discipulado de todas as nações. Devemos viver com santidade, renunciando às impiedades e às concupiscências desse mundo, sempre atentos e preparados. Este chamado à vigilância é um lembrete de que a volta de Cristo será repentina e inesperada, e aqueles que estiverem preparados participarão da sua glória eterna. A Igreja, portanto, precisa estar sempre ativa, cuidando de suas responsabilidades enquanto aguarda o glorioso dia do Senhor. Um dos grandes eventos que ocorrerá na segunda vinda de Cristo é a ressurreição dos mortos em Cristo. A Bíblia nos ensina que, ao som da trombeta de Deus, aqueles que morreram fiéis ao Senhor ressuscitarão primeiro, recebendo corpos glorificados. Logo após esse evento, os que estiverem vivos e permaneceram fiéis a Jesus serão arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Este momento será de grande alegria e glória para todos os redimidos, que estarão para sempre com o Senhor. Esse encontro com Jesus nos céus marca o início de uma eternidade em sua presença, onde a dor, o sofrimento e o pecado não terão mais lugar. Essa promessa de ressurreição e arrebatamento é uma das grandes esperanças da fé cristã e nos impulsiona a viver de forma fiel e obediente, aguardando com expectativa o retorno do nosso Salvador Jesus Cristo. Embora aguardemos ansiosamente a volta de Cristo, o nosso chamado é claro: trabalhar diligentemente na propagação do Evangelho e na edificação da Igreja até o momento de sua vinda. Em Lucas 19,13, Jesus nos instruiu: negociai até que eu venha, o que significa que devemos usar os dons, recursos e oportunidade que Deus nos deu para fazer avançar o reino de Deus na terra. Isso inclui o envio de missionários para alcançar os perdidos, o fortalecimento das igrejas locais e o discipulado de novos crentes. A expectativa da segunda vinda de Cristo não deve nos levar à inatividade ou à negligência de nossas responsabilidades espirituais. Pelo contrário, deve nos motivar a aproveitar cada momento para servir a Deus e ao próximo. Sabemos que o tempo é curto e a colheita é grande, e é nosso dever trabalhar com zelo e urgência para que, quando Jesus retornar, possamos ser encontrados fiéis no cumprimento da missão que ele nos confiou. A esperança da volta de Cristo é a motivação que impulsiona a vida da Igreja. Desde os primeiros cristãos até hoje, os crentes têm clamado: ora vem Senhor Jesus. Essa oração reflete o desejo profundo de ver o cumprimento das promessas de Deus
e o estabelecimento final do seu reino. Enquanto aguardamos esse glorioso dia, devemos viver com fé, amor e dedicação, sempre olhando para o alto, confiantes de que o Senhor virá em breve. Essa esperança nos move a perseverar diante das dificuldades, sabendo que a nossa redenção está próxima. A segunda vinda de Cristo é a culminação de tudo o que esperamos e trabalhamos, e o momento em que seremos finalmente reunidos com nosso Salvador para a eternidade. Que esse clamor esteja sempre presente em nossos corações e que possamos com alegria e expectativa dizer: ora vem, Senhor Jesus, enquanto continuamos a edificar a sua igreja e proclamar o seu nome a todas as nações. Tópico 3. Representação de Jesus. O rosto de águia, uma tipificação de Jesus Cristo. O profeta Ezequiel, em sua visão, viu 4 rostos, um deles sendo o rosto de águia. Essa imagem, no contexto bíblico, é uma tipificação de Jesus Cristo em sua majestade e realeza. Assim como a águia é reverenciada em diversas culturas como um símbolo de nobreza, poder e autoridade, Cristo, na sua segunda vinda, será soberano sobre todas as nações. A águia, com sua altivez e força, é uma ave que reina nas alturas, dominando os céus, assim como Cristo reinará sobre toda a terra quando retornar nas nuvens com poder e glória. Sua presença trará um sentimento de reverência, pois ele estará acima de todos. A comparação com a águia ressalta a excelência de Jesus, que virá como rei dos reis e senhor dos senhores, cumprindo a promessa de sua segunda vinda e estabelecendo o seu reino eterno. A soberania de Cristo, assim como da águia, no céu será incontestável. Em várias culturas ao redor do mundo, a águia é vista como um símbolo de nobreza e autoridade. Com sua força impressionante, altivez e majestade, ela evoca uma imagem de poder incomparável. A águia, com sua habilidade de voar acima das outras aves, reina soberana nas alturas, sendo muitas vezes escolhida como emblema de poder e domínio em diversas nações. Na Bíblia, Judá também a utiliza a representação da águia. É uma comparação perfeita com a figura de Cristo em sua segunda vinda. Jesus, assim como a águia, será o rei que há de vir, soberano sobre todas as nações da terra. Sua autoridade será absoluta e seu reinado supremo. Ele virá nas nuvens acima de tudo e de todos, para estabelecer seu domínio eterno. A força e majestade da águia refletem o poder inigualável de Cristo, que retornará com autoridade e glória, demonstrando sua posição exaltada sobre todo o mundo. A visão de Ezequiel, que apresenta o rosto de águia como uma representação de Cristo, ressalta o papel da soberania que Jesus exercerá em sua segunda vinda. A águia, com sua postura majestosa e olhar penetrante, domina as alturas e reina sobre todas as aves do céu. Essa imagem poderosa é um reflexo direto da realeza e soberania de Cristo, que voltará para estabelecer seu reinado sobre todas as nações da terra. A aparência imponente da águia inspira admiração e respeito, assim como a presença de Jesus, que descerá nas nuvens com glória, inspirará reverência em todos. A águia, conhecida por sua autoridade e por ser um emblema de várias nações, incluindo Judá, serve como uma metáfora perfeita para a autoridade e poder de Cristo. Quando ele retornar, será o Rei dos Reis, aquele que está acima de todos, com um reinado soberano que jamais terá fim. A majestade e o poder de Jesus, assim como os da águia, estarão evidentes para todos os povos e nações. A segunda vinda de Cristo será marcada por sua manifestação de autoridade e poder sobre todas as nações. Assim como a águia domina os céus com sua força imponente e altivez majestosa, Cristo virá nas nuvens para estabelecer seu reinado supremo. A Bíblia descreve Jesus como aquele que será exaltado acima de todas as potestades, principados e poderes, e sua volta será o cumprimento dessa promessa.
A imagem da águia, conhecida por ser um símbolo de poder em diversas culturas, incluindo Judá, reflete perfeitamente o caráter soberano de Cristo em sua segunda vinda. Ele será o rei que há de vir para governar as nações com justiça e retidão. Sua autoridade será inquestionável e seu poder absoluto. Assim como a águia reina soberana nas alturas, Jesus reinará soberano sobre toda a terra, demonstrando seu domínio completo sobre todos os reinos e governos. Essa visão nos convida a refletir sobre a glória futura de Cristo e a esperar ansiosamente o seu retorno triunfante. A expectativa pela segunda vinda de Cristo é centrada na vida da Igreja, e a comparação bíblica de Jesus com a águia reflete essa antecipação. Assim como a águia reina soberana nos céus, Cristo virá nas nuvens para reinar sobre toda a terra, cumprindo as promessas feitas ao seu povo. A Igreja, por meio de suas orações e louvores, clama pelo retorno do seu Rei, aguardando o dia em que ele estabelecerá seu reino eterno. A águia, símbolo de poder e autoridade, evoca a imagem de um líder que governa com justiça, força e sabedoria. Da mesma forma, Jesus, ao retornar, traz a realização de tudo o que ele prometeu, exercendo sua soberania sobre as nações. Esse clamor da Igreja, ora vem Senhor Jesus, é um chamado à vigilância e à esperança. Sabemos que Cristo, o Rei exaltado, virá para reinar com glória e todos os povos se curvarão diante dele. Sua vinda será triunfante e ele será exaltado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, governando para sempre. A águia tem uma visão extraordinária, conseguindo enxergar grandes distâncias e identificar suas presas com precisão. Esse olhar poderoso reflete a capacidade de Jesus ver além das aparências e perceber as necessidades mais profundas de cada pessoa. Ele não apenas observa, mas está sempre pronto a socorrer, demonstrando seu cuidado e amor. Assim como a águia detecta o menor movimento no horizonte, Jesus vê cada detalhe da nossa vida sem falhas ou limitações. Além disso, a águia possui uma audição apurada, e esse aspecto também nos remete ao Senhor que ouve cada oração, seja um simples sussurro ou um clamor angustiado de seus filhos. Ele é atento às nossas vozes, distinguindo perfeitamente o que cada coração deseja comunicar. Essas características da águia são metáforas poderosas que ilustram a vigilância e a proximidade de Jesus, que está sempre presente para guiar e proteger os que nele confiam. A águia, com sua velocidade impressionante, captura suas presas em ataques rápidos e precisos. Da mesma forma, Jesus promete voltar à Terra de forma inesperada e surpreendente, pegando a todos de surpresa, conforme relatado nas Escrituras. Esse momento, descrito como num piscar de olhos, nos lembra a importância de estarmos sempre preparados, esperando o retorno de Cristo com alegria e expectativa. Além de sua agilidade, a águia também demonstra prudência na escolha de onde construir seu ninho, sempre em locais altos e seguros, protegendo sua prole contra predadores. Essa característica se compara a Jesus, que foi preparar um lugar especial para seus seguidores nas alturas celestiais, onde estarão eternamente seguros. Esse local é o símbolo da proteção divina e de segurança que só Cristo pode oferecer, afastando seus filhos de todo mal. A águia, portanto, não só simboliza a prontidão de Jesus, mas também sua prudência e cuidado com seu povo, sempre pensando na nossa segurança e bem-estar eterno. A águia, nas Escrituras, é usada como uma poderosa metáfora para expressar princípios espirituais profundos. No livro de Êxodo 19.4, Deus compara seu ato de libertação do povo de Israel à águia, destacando o cuidado e a proteção divina. Ele os carregou nas asas da águia, demonstrando a segurança e o zelo de Deus ao resgatar seu povo das mãos dos egípcios. Em Deuteronômio 32.11 a 12,
a águia é mais uma vez comparada à maneira como o Senhor guia Israel. Assim como a águia cuida de seus filhotes, protegendo-os, ensinando-os a voar, Deus guia e protege seu povo com sabedoria e amor. Outros versículos, como Jeremias 48,40, utilizam a figura de águia para ilustrar a intervenção poderosa de Deus sobre as nações, representando sua soberania e justiça. Esses textos reforçam a imagem de uma divindade cuidadosa, protetora e sempre presente, semelhante à força e imponência da águia, que serve como símbolo de segurança e de direção divina. No Evangelho de Mateus, Jesus é retratado como o legítimo rei dos judeus, uma verdade que ressoa até durante sua crucificação. Ao ser interrogado por Pilatos, Jesus confirma, embora sutilmente, sua realeza. A inscrição colocada sobre sua cabeça na cruz, que deveria ser uma acusação, "Este é o Jesus, o Rei dos Judeus", ironicamente afirmava uma grande verdade. Mateus nos mostra que, mesmo na morte, Jesus estava destinado a ser o rei, mas não um reino terreno como Israel esperava. Em vez disso, ele é o rei de um reino celestial e eterno, e a sua majestade será plenamente revelada em sua segunda vinda. Essa promessa de retorno glorioso como Rei Supremo é um dos pilares da fé cristã. A zombaria daquele que o crucificaram não diminui a verdade de sua soberania. Cristo morreu como homem, mas voltará como Rei glorioso para governar eternamente, cumprindo as profecias que anunciavam o Messias como o herdeiro do trono de Davi. O livro de Mateus começa destacando a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem diretamente até o rei Davi. Isso era essencial para os hebreus, pois o Messias que esperavam deveria ser o herdeiro legítimo do trono de Davi, conforme as profecias. Mateus reafirma essa conexão ao incluir citações de texto como Isaías 9, dos versículos 2 a 7, que descrevem o menino que nasceria para governar com o principado sobre seus ombros, sendo chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essas descrições messiânicas cumpridas em Jesus confirmam sua identidade como o Salvador prometido. Além disso, Lucas 4,32 reafirma a mesma verdade, dizendo que a Jesus seria dado o trono de Davi, seu pai. A mensagem de Mateus é clara. Jesus é o Messias, o Rei divinamente ordenado que veio estabelecer o reino de Deus, um reino que não é terreno, mas eterno. Suas palavras e ações durante seu ministério, apontam para essa verdade que será plenamente manifestada em sua segunda vinda. O Evangelho de Mateus narra um dos momentos mais significativos do ministério de Jesus, sua entrada triunfal em Jerusalém. Esse evento foi o cumprimento direto da profecia de Zacarias 9,9, que descreve o rei entrando na cidade de maneira humilde, montado em um jumentinho. Essa entrada era um sinal de que Jesus era o rei prometido, mas não da forma que muitos esperavam. Em vez de um governante militar, ele veio como um rei justo, humilde e cheio de salvação. Ao entrar na cidade, ele foi saudado pela multidão que clamava: Hosana ao filho de Davi, reconhecendo sua linhagem real e proclamando sua realeza. No entanto, apesar dessa aclamação, os líderes judeus e muitos do povo não aceitaram Jesus como rei. Essa rejeição evidenciou a natureza distinta de seu reinado. Não era um reino eterno, mas um reino celestial e eterno. Mateus sublinha essa verdade ao apontar para o retorno futuro de Jesus, quando ele virá em glória para reinar sobre todas as nações do trono de sua glória. Aleluia. Tópico 4. Simbologia, a coroa.
As parábolas de Jesus são poderosas ferramentas de ensino que revelam verdades espirituais profundas. Ele as usou para se comunicar de forma simples e acessível àqueles que estavam prontos para receber seus ensinamentos. No entanto, a mesma mensagem que iluminava alguns corações se tornava obscura para outros. Jesus explicou que isso se devia à dureza de coração de muitos. Ele fez questão de destacar que os que ouvem e veem são bem-aventurados, pois são aqueles que buscam compreender e se converter. Este contraste entre o receptivo e os rebeldes é um tema recorrente em suas mensagens. As parábolas não apenas informam, mas também provocam uma reflexão interna, incentivando cada um a avaliar seu próprio estado espiritual. Dessa forma, Jesus revela a importância da disposição do coração para entender as verdades divinas, enfatizando que para aqueles que verdadeiramente buscam, a compreensão e a conversão estão ao alcance. Assim, a simbologia nas parábolas serve como um convite à transformação e à vida em plenitude. A coroa é um símbolo de grande importância em qualquer reino, representando poder, legitimidade e honra. Desde tempos antigos, as coroas foram usadas pelos monarcas e nobres como um sinal de sua autoridade. A simbologia da coroa é rica e diversificada, incluindo coroas para imperadores, reis, atletas e heróis. Cada tipo de coroa é um reconhecimento de dignidade em um aspecto específico. Na tradição ocidental, as coroas se desenvolveram a partir de fitas e diademas usadas por líderes históricos, simbolizando a conquista e o mérito. A coroa se torna um poderoso símbolo da realeza e da honra. Na narrativa bíblica, a coroa assume um significado profundo, especialmente em relação a Jesus, que mesmo ao receber uma coroa de espinhos, demonstra sua submissão e amor pela humanidade. Ele, que era digno de uma coroa gloriosa, optou por usar a coroa da vergonha para redimir a humanidade, prometendo aos fiéis uma coroa de justiça e uma incorruptível coroa de glória na eternidade. Esse simbolismo da coroa reforça a majestade e poder de Cristo como o Rei dos Reis. A coroa de espinhos que Jesus recebeu durante sua crucificação é um símbolo de escárnio e sofrimento. Esta coroa feita de espinhos afiados e cortantes representava a zombaria de seus algozes e não tinha relação com a realeza. Ao contrário, era uma afronta ao seu verdadeiro caráter e identidade. No entanto, Jesus, ao escolher usar essa coroa, demonstrou sua disposição de suportar a dor e a vergonha que pertencia a toda a humanidade. Ele assumiu sobre si mesmo o peso do pecado e do sentimento, ao invés de simplesmente reivindicar a honra que lhe era devida. O que deveria ser a coroa da morte se transformou na promessa da coroa da vida. Em Tiago 1.12 e em 2 Timóteo 4.7 a 8, encontramos a promessa de que os fiéis receberão a coroa da vida e a coroa da justiça. Ao retornar em glória, Cristo levará uma magnífica coroa de ouro cheia de diademas e joias, simbolizando sua vitória e realeza. O sacrifício de Jesus nos torna dignos dessa coroa gloriosa, que é um presente de sua graça e amor imensuráveis. A cor púrpura, presente na bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular, é um símbolo poderoso que representa Jesus como o Rei que há de vir. Ao estar localizada na quarta posição, essa cor ressalta a importância da realeza de Cristo em sua missão de retorno. Historicamente, a cor púrpura sempre esteve ligada à nobreza, já que as roupas e tecido desse tom eram raros e extremamente caros, acessíveis apenas às famílias nobres. Esse simbolismo é significativo, pois destaca a majestade de Jesus, cuja realeza é reconhecida em toda a Escritura. A presença da cor púrpura na bandeira não é apenas um detalhe estético, mas uma declaração de identidade e da autoridade de Cristo.
Ao reverberar a realeza de Jesus, a cor púrpura convida os fiéis a reconhecerem seu poder e sua soberania. Assim, a bandeira não apenas representa a igreja, mas também a promessa de que Jesus retornará em glória, trazendo consigo a realização do reino de Deus. A cor púrpura tem uma história rica e fascinante ligada à sua raridade e ao seu alto custo. Durante séculos, era obtida a partir de espécies de moluscos nativos do mar Mediterrâneo, como Murex brandaris e o Púrpura aemostoma. A extração do pigmento era um processo delicado que envolvia quebrar as veias do molusco para liberar um fluido branco que, ao ser exposto no sol, se tornaria brilhante cor púrpura. Devido à dificuldade de obtenção e ao preço elevado, essa cor passou a ser um símbolo de riqueza e distinção. Na Roma antiga, por exemplo, somente o imperador tinha o direito de usar púrpura, e quem se atrevesse a fazê-lo sem permissão poderia ser severamente punido. Portanto, a cor púrpura não apenas representa a realeza, mas também a exclusividade e o prestígio associado ao seu uso. Essa conexão histórica enfatiza ainda mais a importância da cor na representação da majestade de Cristo e em sua identidade como Rei. A cor púrpura aparece em diversas passagens bíblicas, sublinhando sua associação com a realeza e a riqueza. Em Daniel 5,7, o rei Belsazar promete vestir Daniel de púrpura após a interpretação da escrita divina, simbolizando honra e autoridade. O uso da cor púrpura é também destacado em Lucas 16,19, onde um homem rico se vestia de púrpura e linho finíssimo, evidenciando seu status elevado. Além disso, em João 19,2, encontramos a cena da coroação de Jesus com uma roupa de púrpura antes de sua crucificação, que serve para enfatizar sua verdadeira realeza, mesmo em meio ao escárnio. Essas referências mostram como a cor púrpura era um indicador de status e dignidade, tanto na cultura da época quanto nas escrituras. A conexão da cor púrpura com a realeza de Cristo nos lembra de sua autoridade e da promessa de seu retorno. Assim, cada menção à cor púrpura nas Escrituras contribui para a compreensão de Jesus como Rei eterno e soberano. A cor púrpura está associada a características de personalidade distintas. Aqueles que gostam dessa cor frequentemente demonstram traços de liderança e um senso refinado de estilo e bom gosto. Eles tendem a ter uma visão ampla e profunda das situações, sendo menos suscetíveis a se deixar levar pelas aparências. Essas pessoas geralmente buscam amizades significativas e preferem conversas ricas em conteúdos, evitando diálogos superficiais que não acrescentam valor. Por outro lado, aqueles que não gostam da cor púrpura podem apresentar uma tendência à revolta contra figuras de autoridade, demonstrando resistência em aceitar lideranças e normas estabelecidas. Essa resistência pode levar a uma falta de respeito pelas regras, refletindo um espírito rebelde. No contexto do tabernáculo, a cor púrpura também aparece nas vestes dos sacerdotes e nas cortinas, simbolizando a realeza de Jesus e seu ministério, tanto na terra quanto no céu. Essa conexão reforça a importância da cor púrpura como símbolo da dignidade e de um chamado à obediência, à reverência ao Rei Eterno. Resumo do capítulo. O capítulo 6 do Evangelho Quadrangular abordamos a quarta doutrina cardinal, a volta de Jesus Cristo. Após explorar os 3 pilares do ministério de Cristo, salvação, batismo com o Espírito Santo e cura divina, é fundamental entender que a segunda vinda é uma promessa ainda por ser cumprida. Dr. Raymond Cox nos lembra que a certeza dessa volta é garantida por anjos, profetas e pelo próprio Senhor. Este evento não é apenas a maior notícia da história, mas também um chamado à preparação espiritual. O texto destaca que a expectativa da volta de Cristo transcende as fronteiras do cristianismo, gerando debate e interesse entre muitas pessoas.
Enquanto filmes futuristas tentam imaginar o apocalipse, a verdade permanece. Jesus voltará e somente aqueles que crerem e desejarem essa volta estarão prontos para esse glorioso evento. O capítulo explora ainda aspectos cruciais da volta de Cristo, incluindo o arrebatamento da igreja e a transformação dos corpos mortais. Além disso, menciona sinais que precederão esse momento, como conflitos e desastres, reafirmando a importância de estarmos vigilantes. As parábolas de Jesus revelam verdades espirituais, sendo a coroa e a cor púrpura símbolos significativos de sua realeza e do sofrimento que ele suportou. O capítulo nos exorta a viver em expectativa, prontos para a manifestação do Rei enquanto aguardamos a sua gloriosa volta. À medida que chegamos ao fim da nossa reflexão sobre a volta de Jesus, somos lembrados da importância dessa promessa em nossas vidas. O Senhor nos chamou para viver em expectativa e vigilância, sabendo que cada dia que passa nos aproxima do seu glorioso retorno. Não devemos permitir que as distrações e preocupações do mundo nos afastem dessa verdade fundamental. Em vez disso, devemos viver com a certeza de que, mesmo em meio às tribulações e desafios, temos a esperança de que Jesus voltará para buscar a sua noiva. As profecias que cercam a segunda vinda são um lembrete poderoso do plano divino em ação. Ao testemunharmos os sinais dos tempos, como a multiplicação da corrupção e a restauração do Estado de Israel, devemos nos unir em oração e ação, proclamando o Evangelho e preparando os corações para o retorno do Rei. Que a nossa esperança na volta de Jesus não apenas nos console, mas também nos impulsione a viver de maneira digna do chamado que recebemos. Clamemos junto: ora vem, Senhor Jesus, que possamos ser encontrados fiéis, prontos para encontrar nosso Senhor nos ares. Que Ele nos conceda a graça e a sabedoria para viver em preparação, aguardando com alegria e expectativa a sua gloriosa volta. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos diante de Ti em humildade e gratidão, reconhecendo a grandeza da Tua promessa, a Tua volta gloriosa. Nós louvamos o Teu nome por ser fiel e por nos dar esperança em meio às incertezas deste mundo. Que esta verdade de que o Senhor voltará para buscar a sua noiva nos enche de alegria e expectativa. Pedimos que nos ajudes a viver de maneira digna do chamado que recebemos, que possamos ser vigilantes e prontos, vivendo a cada dia em conformidade com a Tua vontade. Senhor, que nossos corações estejam sempre voltados para Ti, buscando Te conhecer mais profundamente e nos preparando para a Tua volta. Oramos para que aqueles que ainda não Te conhecem possam ser tocados pela Tua verdade e se voltem para Ti, encontrando a salvação e esperança. Que a luz do Teu amor brilhe através de nós, atraindo outros para a beleza da relação que temos contigo, Senhor. Capacita-nos a proclamar o Teu Evangelho, a compartilhar a mensagem da esperança que a Tua volta representa. Nós Te pedimos que nos fortaleça na fé e que nos ajudes a manter a nossa esperança viva. Aguardamos ansiosamente o dia em que estaremos diante de Ti, glorificados e transformados para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.